Boa noite. Hoje, no Pente Fino Entrevista, estamos recebendo o ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, ele que fez 77.249 votos para deputado federal, pelo PSD. Ele ficou de primeiro suplente, a vaga foi conquistada pelo Darley, que acabou assumindo a Secretaria de Esporte e Lazer do governo Lauro Leite, e, com isso, o primeiro suplente subiu e hoje está em Brasília. Luciano Azevedo é a prova que, como é difícil uma eleição para deputado federal, a gente fala tanto na nossa região, de ter os seus candidatos, tudo. O cara fez quase 80 mil votos e ficou na suplência. Então, imagina o desafio que é tu conseguir ter uma cadeira com os teus votos, com uma região nós temos poucos votos, eu digo que essa é uma questão que a gente debate sempre por aqui, mas está lá. Hoje ele é um representante do norte do Rio Grande do Sul, em Brasília. E hoje está em Erechim, aproveitamos esse momento para ter um bate-papo com ele, dar os parabéns para essa eleição, essa votação estrondosa, fruto do seu trabalho, de 8 anos frente à Prefeitura de Passo Fundo, minha terra natal, inclusive, né? E queria parabenizá-lo e dizer, seja bem-vindo a Erechim, para depois fazer as cobranças que a nossa região precisa, Luciano. Tá bom. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui com vocês. É uma alegria te reencontrar aí, né? A gente que já se conhece há tantos anos. E eu que acompanho de longe esse trabalho que vocês fazem aqui, que é de muito fôlego, né? Numa época em que o jornalismo no mundo está enfrentando tantas dificuldades, tantos questionamentos, e que as empresas jornalísticas em geral são testadas todos os dias, né? Vocês fazem Dias, tardes e noites. Dias, tardes e noites, é. Vocês fazem uma cobertura regional aqui de muita qualidade. E eu fico muito feliz em poder estar aqui agora como deputado federal. Tu já contaste a história aí da eleição. Eu fui votado por 77.249 pessoas e destas, 73 mil aqui nessa região, na nossa região. Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Marau, todo o norte do estado. Então, estou começando um mandato, completando 4 meses e procurando definir algumas linhas de ação no mandato, e a principal é estar presente na região. Sou o único deputado federal que mora na região, então eu tracei uma linha aqui imaginária e estou trabalhando nesses municípios da nossa região. Não vou longe, não vou à fronteira, não vou à Zona Sul, vou procurar, enquanto for deputado federal, dar uma contribuição para a nossa região, é para isso que eu estou lá. Na semana passada eu li sobre, tu protocolou um projeto, achei muito interessante, com relação à oportunidade de trabalho para as pessoas acima de 60 anos. Até eu botei uma nota na minha coluna, achei muito interessante, porque a gente vê o pessoal tem ainda fôlego para trabalhar e não consegue no mercado de trabalho. Conta um pouco do seu projeto, o que ele é, qual é o prazo, agora vai tramitar dentro, tudo, mas conta um pouco do bojo, qual é a ideia do seu projeto. Eu tenho procurado, viu, Rodrigo, ser um deputado federal que propõe. Claro que o recurso ele é muito importante, né? Eu tenho trabalhado para liberar recursos, para ajudar os municípios, para a saúde, para a agricultura, para os hospitais. Famosas emendas. Famosas emendas e também recursos dos ministérios, mas eu acho que não é só isso, né? Você precisa propor também e tratar de temas que sejam importantes para o Brasil. Já apresentei alguns projetos, em torno de 10 projetos de lei nesse período, e esse mais recente prevê incentivos para que as empresas possam contratar pessoas com mais de 60 anos. Veja que esse é um assunto complexo, né? Quando a gente fala contratar pessoas de mais de 60 anos, tem muita gente que diz assim, mas quem tem mais de 60 anos já deveria estar aposentado. Sim, porém nem todos conseguem, nem todos podem. Quem consegue tem um problema de renda para poder sobreviver. Complementar a renda, né? Então, quando a gente fala em dar emprego para quem tem mais de 60 anos, a gente está falando para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que precisam trabalhar. Então, existe já uma previsão na legislação brasileira em relação a isso, que não tem se cumprido. O projeto, em resumo, cria alguns incentivos, que eu não vou detalhar aqui agora, né, para as empresas que tiverem no seu quadro. Eu estou olhando aqui para o jornal, para o Bom Dia, por exemplo. Vocês estão aqui num grupo de jovens. Né? Eu nem tanto, né? Não, mas não chegou nos 60, né? Não. E esse é mais ou menos o retrato em todas as empresas onde a gente vai, onde a gente trabalha, onde a gente visita. Então, sempre lá onde tem 10 pessoas, talvez possa ter uma um pouco mais experiente, fazendo uma função adequada à sua idade. Eu acho que isso é uma questão natural, com o tempo, pela a taxa de natalidade baixando, a população envelhecendo, tu vai ter uma necessidade.
futura ao natural disso. Os que tiver condição vão acabar sendo absorvidos pelo mercado. Veja, quando a gente visita alguns países da Europa, quando a gente vai num museu, quando a gente vai num parque, quando a gente vai num teatro, a gente vê muitas pessoas mais velhas trabalhando, é claro, né, em funções onde a saúde delas permita, que sejam adequadas à sua idade. É um pouco essa a ideia. Uma questão que eu quero tocar contigo, Luciano. Historicamente, tem gente que não gosta que eu falo isso. A gente vê uma disputa política muito forte e, às vezes, velada, Erechim e Passo Fundo. As duas maiores cidades do norte. Nós temos algumas demandas que seriam bom para os dois municípios e a gente vê que é muito difícil sair do papel. Cito, entre elas, a Transbrasiliana. Já tivemos vários movimentos em Passo Fundo, inclusive eu participei na UPF alguns anos atrás, de um movimento grande que envolve todos os municípios da Transbrasiliana para cá, e mais lideranças políticas e empresariais de Passo Fundo e também da Erechim presente, mas ficou restrito ao UPF. No ano passado, acho que 5 milhões da bancada gaúcha foi colocada para a Transbrasiliana. Não dá nem para largar, né? É verdade. Como é que é? É possível nós ter uma região unida em função dos nossos objetivos? Por que tu acha que acontece isso? Não, eu até não concordo que exista essa disputa. Eu acho que o que existe é um distanciamento, mais do que a disputa, né? Por que eu acho que existe isso, viu, Rodrigo? Porque tanto Erechim como Passo Fundo são cidades que têm vida própria. Quem mora em Erechim precisa ir pouco a Passo Fundo. Estou falando da maioria das pessoas, né? Porque tem tudo aqui. E quem mora em Passo Fundo precisa vir um pouco a Erechim, porque tem tudo lá, né? É claro que Erechim e Passo Fundo são as cidades mais representativas do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico, e tudo que elas fizerem juntas, elas estarão fazendo melhor, né? Então, claro que esse trabalho que eu faço agora, ele também é um trabalho de aproximação. Claro. A região deveria ter mais representantes, a região deveria ter mais parlamentares estaduais e federais, e a região ela tem que compreender que ela tem dois polos, duas referências, que Erechim é uma cidade muito importante, Passo Fundo também é, e vice-versa, né? Eu estou aqui acompanhado hoje do vice-prefeito Flávio Tirello, que é um queridíssimo amigo, pessoa que eu admiro muito, gosto, respeito e torço por ele. Sou muito agradecido ao Flávio por toda a ajuda que me foi dada. Aliás, ele trabalhou para ti na última eleição. Trabalhou para mim. Tanto no PSB, que tu já foi do PSB. E por que ele foi para o PSDB e não foi para o PSD? Eu vou chegar lá, né? Eu quero dizer assim da importância do Flávio e, claro, junto com ele o William, que é um secretário extraordinário, nosso amigo também, uma pessoa também muito querida para mim. Eu estou combinando aqui com o Flávio que nós vamos fazer agora uma série de agendas em Brasília. Nós vamos ao DENIT, tratar da Transbrasiliana, que já tem projeto em andamento. O Flávio me pediu atenção para esse tema. Aliás, tem uma empresa que ganhou o projeto técnico na entrega. Está andando. Uma empresa de Goiânia. O DENIT promete para o final do ano. Mas eu vi 4, 5 promessas. Eu espero que termine agora. Tá no fim. Todos esperamos, né? Nós vamos lá agora em agosto. Vamos com o Flávio ao Ministério dos Portos e Aeroportos, tratar, verificar o que se pode fazer para potencializar o aeroporto de Erechim. E vamos tratar de outros temas lá também relacionados ao turismo, à agricultura. Estamos com uma série de agendas já pré-marcadas. Isso é um processo de aproximação, entendeu? Porque tem, de um lado, a minha gratidão por toda a ajuda que eu tive, tem o interesse do vice-prefeito em trabalhar pela sua cidade, mas tem também a compreensão de que nós temos que trabalhar juntos, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo do que dá para fazer, Passo Fundo, Erechim, Erechim, Passo Fundo, juntos, né? E é o que nós queremos fazer. Brasília por dentro. Tu, como prefeito, ir para lá, buscando recursos dos ministérios, vendo isso e coisa e tal, é uma coisa. Mas tudo lá no dia a dia, com todas aquelas raposas, desculpa o termo, assim, esse cara, os profissionais da política, eu diria, né? Como é que tu vê Brasília hoje? Tu vê o arcabouço fiscal, tu vê uma troca de governo, tu vê essa polarização. Como é que é o dia a dia? Eu estou conhecendo, né, Rodrigo? Eu estou lá 3 meses e meio e eu tenho sempre uma preocupação em nunca deixar de ser aquela pessoa que todos conhecem, né? Aqui na nossa região, pelo menos. Eu moro em Passo Fundo, venho para Passo Fundo toda semana, não moro em Brasília, né? Eu estou lá para trabalhar, né? Então, estou conhecendo a engrenagem, estou conhecendo a mecânica. Brasília é o Brasil, né? Brasília é o Brasil. As representações regionais são muito fortes. Tem coisas que para nós são estranhas, para algumas regiões são naturais.
vice-versa também, né? A gente tem que conviver com o Brasil lá. Eu acho que depende do comportamento de cada um. Eu estou lá para buscar recursos, apresentar propostas, defender a região, fazer o meu trabalho, né? E aí estou conhecendo no dia a dia as pessoas lá que fazem a política brasileira e estou procurando colaborar com o meu país e com a minha região da melhor maneira possível. Como é que tu vê em Brasília, assim, como é que vê essa troca de governo? Como é que tu está vendo o governo do Lula após Bolsonaro? Veja, eu acho que a eleição acabou. Eu fui candidato 12 vezes, todas contra o PT. Então, eu sou insuspeito para falar, né? Agora, eu torço para o governo dar certo. Para o Brasil ir bem, né? Para o Brasil ir bem. Eu torço para o governo ter sucesso, para o governo melhorar a vida das pessoas, para a inflação cair, para o salário aumentar, para os investimentos crescerem, para a gente ter infraestrutura. Eu torço para o governo dar certo. O meu partido está integrando o governo. Meu partido tem 3 ministérios, mas eu tenho toda a liberdade para votar contra naquilo que eu acho que o governo está errado, né? Vou dar um exemplo aqui. Acabamos de votar o marco legal das terras indígenas. Votei contra o governo. Questão da internet, fake news, votei contra o governo, né? Já tinha anunciado. Outros temas, como o arcabouço fiscal, votei a favor. Reforma administrativa, votei a favor. Então, há uma posição do PSD muito serena em relação ao governo, de colaboração, de compreensão mas com as não dificuldades. Adesão plena, né? Mas não de adesão incondicional, né? Nós temos essa liberdade. E quanto ao governo, eu acho que o governo está começando, né, Rodrigo? A gente tem que ter boa vontade com o governo, dar o tempo que o governo precisa para se estabelecer. Tomara que dê certo, né? O Brasil precisa. Você tem compromisso, queria agradecer a tua presença. E quando vier, nós vamos ter um bate-papo mais longo aqui, vamos com mais tempo do Brasília, nós vamos conversar como vai ser essas agendas com o Flávio, né? Mas por que ele não foi para o PSD? Isso não me respondeu. Pois é, por que o Flávio não foi para o PSD? Tu convidou ele? Primeiro, o Flávio recebeu convites de muitos partidos. Porque o Flávio é uma joia rara. O Flávio é alguém que está despontando para a política no momento certo. Ele é um jovem, mas é um jovem já com experiência na vida privada, com experiência na disputa de eleições. É alguém que está mostrando grande disposição para o trabalho, serenidade, eficiência. Então, todos os partidos querem o Flávio, né? E a filiação do Flávio ao PSDB teve um componente muito forte, que foi a vontade do governador Eduardo Leite, que convidou, que é nosso aliado, nosso governador, né? E que convidou o Flávio assim, de forma muito incisiva. O governador queria muito o Flávio no PSDB. O governador enxerga muito longe, né? Está provado, e viu o potencial que o Flávio tem de ser aqui a grande liderança do Alto Uruguai e da região norte. Eu estou convencido que o Flávio vai muito longe na política. Talvez eu nem esteja mais em mandatos seletivos, nós vamos ter o Flávio nos representando. Pode anotar aí, viu, Rodrigo? Eu tenho deputado federal que foi meu assessor. Eu tenho essa experiência. O Flávio está pronto, preparado. O governador viu isso, foi convincente, o Flávio foi para o PSDB, mas mais do que a sigla, nós continuamos juntos pela amizade que nos une. Obrigado, Luciano. Valeu, abraço. E assim chegamos ao final da entrevista com o deputado federal Luciano Azevedo. Uma boa noite a todos e até a próxima.